É com carinho de sempre que estamos aqui iniciando mais um estudo do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe, trazendo a cada um de nós a vontade de permanecermos nele. O tema do nosso estudo de hoje é seguir adiante. Esse tema, ele é estudado em uma das cartas de Paulo, falando para nós sobre destruição e miséria. Duas palavras que nós trazemos conosco, palavras fortes. Mas quando estudamos o Evangelho, nós vamos ver com mais serenidade esse estudo. Mas antes, todos nós precisamos saber quais as forças estão movendo a minha vida? As forças externas ou as forças internas? Se estivermos sendo movidos pelas forças externas, nós estamos vivendo na horizontalidade da vida. Quer dizer, muito ainda apegados às coisas do mundo. Mas se já estivermos sendo movidos pelas forças internas, já vivemos na verticalidade. O que quer dizer isso? Estar no mundo sem ser do mundo. Quer dizer, a minha vida aqui na Terra, eu tenho dado preferência ao meu caminho espiritual. Mas só que para a gente dar preferência ao caminho espiritual, não é fácil. Porque nós somos testados a todo instante a retrocedermos. A busca por esse caminho espiritual, existem alguns pontos importantes que nós temos que refletir sobre eles. O primeiro deles é a coragem. Quando queremos seguir esse caminho, nós temos que ter determinação. Vai exigir de cada um de nós esforço. Seremos convidados a voltarmos à postura anterior. Coragem. O segundo ponto, viver aqui na Terra um pouco mais desapegados. Tanto as coisas quanto as pessoas. Terceiro ponto. Para eu ser aceito, eu não preciso ser perfeito. Para que as pessoas me amem, eu não preciso ser perfeito. Eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim. E o último ponto colocado, a cura. A cura está em cada um de nós. Por isso que a busca por esse caminho exige muito de nós. Emmanuel tem uma frase que eu acho assim muito bonita. Ela diz o seguinte: o tempo não reconhece nenhuma construção que ele não ajudou a edificar. Essa frase se resume: tudo na minha vida depende de mim. E como eu disse que o nosso estudo ele está contido em uma das cartas de Paulo, as cartas de Paulo elas foram escritas, endereçadas às igrejas daquela época. Mas o maior ensinamento dessas cartas somos nós sabermos qual é a minha posição com relação ao Evangelho de Jesus, mas não pelo conhecimento, porque o conhecimento é muito fácil para nós, mas pelo exemplo.
Por quê? Porque as cartas de Paulo nos propõem mudanças. Sabe o que Emmanuel nos diz das cartas de Paulo? Ele diz que são cartas do Cristo endereçadas à universalidade dos cristãos. Por quê? Porque essas cartas, elas tocam fundo os nossos corações. Cada carta de Paulo, ela toca em uma fragilidade que trazemos conosco. E antes de falar a passagem do nosso estudo, sabe o que Emmanuel nos fala da passagem do nosso estudo? Ele diz que todos os homens estão debaixo do erro. Quer dizer, todos nós estamos errando o foco. Será que nós nos sentimos assim? A passagem do nosso estudo, ela nos diz o seguinte: nos seus caminhos há destruição e miséria. É uma passagem de Paulo aos Romanos. 2 pontos que nós temos que refletir nessa passagem. O primeiro deles, se nós já conhecemos os ensinamentos do Cristo e permanecemos distantes deles, nós estamos espalhando destruição em torno de nossos passos. E segundo ponto, se as coisas do mundo nos encantam, estamos conservando a miséria em nossos corações. Então vamos trazer esses 2 pontos para o nosso dia a dia. Emmanuel nos diz que o reino de Deus, ele não vem com aparências exteriores. O que ele quer dizer com isso? Que tudo o que os nossos olhos, os olhos aqui desse corpo, estão vendo, ou já morreu, ou vai morrer. E ele ainda coloca os exemplos, os corpos físicos, as plantas, os animais, as construções. Então vamos trazer isso, pensar um pouquinho. Olha as construções que a nossa cidade aqui, construções lindas que já tiveram, que hoje já não existem mais. Pessoas que amamos, elas já passaram pela transição do túmulo. Por isso que todos nós temos que prestar atenção que nada aqui na nossa vida física é permanente. A característica mais importante da nossa vida aqui na Terra é a impermanência. Por isso que o Evangelho nos traz, tudo renova. E a lei de destruição está aqui para auxiliar na lei do progresso. Olha que coisa mais bonita para a gente entender essa palavra destruição que é forte. Por isso que o Evangelho tem aquela frase, pelos frutos o conhecereis, e pelos vossos atos sereis conhecidos. Por isso nós vamos refletir, qual fruto que eu estou produzindo hoje? No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, na psicografia do Chico, nos primeiros capítulos, olha o que Emmanuel nos diz. Os frutos da nossa individualidade são os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo define a minha estatura espiritual. Por isso, se nós desencarnarmos agora e chegarmos no plano espiritual, eles não vão perguntar para nós o nosso intelecto, os nossos bens materiais, o nosso nível de conhecimento.
mas eles vão querer saber os nossos sentimentos. Agora, olha o que Emmanuel nos diz aqui, que eu achei muito lindo. O sentimento produz vibração, produz aura. O que eu estou sentindo exala, e com isso define a minha posição diante da vida. Aqui a gente lembra do Evangelho. Bem-aventurados que têm puro o coração, que verão a Deus. Por isso, o nosso sentimento é o nosso primeiro fruto. O sentimento molda o pensamento. O sentimento dirige as nossas ideias. Aqui, Emmanuel dá um exemplo para que a gente possa entender. Ele diz que ninguém planeja um crime sem antes alimentar um sentimento de ódio. O que nós pensamos, projetamos em atitudes e palavras. Palavras que podem adoecer ou palavras que podem curar. Aqui nós podemos ver. Todos nós já emitimos palavras que curaram, mas nós já falamos também algo que machucou a outra pessoa. Vocês querem ver uma coisa que todos nós temos que prestar atenção? Palavras que nós ouvimos quando crianças, pelos mais velhos, as pessoas que estavam próximas de nós. Muitos de nós trazemos frases que nós guardamos na nossa mente e que ficaram fortes demais. Assim como, por exemplo, mas você não gosta de estudar, você é muito desajeitado para fazer as coisas, você faz as coisas muito depressa, ou você é muito lento. Aqui nós podemos lembrar, gente, de frases que marcaram a nossa vida e que elas estão presentes até hoje. Mas você sabe o que Emmanuel nos fala? As palavras que foram ditas, nós não conseguimos apagar. Mas ele nos ensina. Ele diz que nós temos que abaixar o volume dessas frases. Abaixando esse volume, nós vamos elevar com uma frase que nos leva para cima, que nos torne mais positivos. Porque ele diz aqui, ó, se eu quero ficar preso no passado, esse volume estará extremamente alto. E ficarmos presos, gente, no passado, nós não conseguimos, na busca desse caminho, nós ficamos ali agarrados, não saímos do lugar. E como que a gente trabalha isso conosco? Abrindo-se para mudanças. Só que nós temos que prestar atenção, que abrir para mudanças não é a mesma coisa que mudar. Isso é muito comum conosco. Eu quero buscar agora, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que está sendo um momento mais reflexivo, que tem feito com que a gente pense um pouquinho mais em nós. Mas aí eu quero mudar, eu quero buscar o caminho espiritual. Então, eu vou à casa espírita, eu participo dos grupos de estudo, eu leio livros que me elevam, estudo o Evangelho. Tudo isso, gente, somos nós estarmos abertos para a mudança. Sabe o que é muito comum? Somos nós ouvirmos assim: ah, mas eu sou espírita há 40 anos. Tudo bem. Mas o que essa pessoa já trouxe para a vida dela de mudança nesses 40 anos? Ah, eu faço terapia há 15 anos. Tudo bem. Abertos
para a mudança. Mas o que a terapia já fez para que essa pessoa mudasse de postura na vida? Esses são os pontos que nós temos que prestar atenção, porque às vezes nós abrimos para a mudança, mas a gente não muda. Porque mudar, gente, exige riscos, exige esforço demais de cada um de nós. Nos coloca frente a desafios. Para mudar, todos nós temos que arriscar. Não adianta querermos permanecer na nossa área de conforto. Somente com ideias eu estou aberto a modificar. Tudo bem, é o primeiro passo. Eu abro para mudanças, mas aí o que eu preciso melhorar na minha vida? E todos nós estamos vivendo esse momento delicado no planeta. As pessoas, a gente escuta de tudo, que o planeta Terra está sendo destruído. Mas será que é isso que nós sentimos? Será que o que a gente tem ouvido é verdadeiro? No livro dos Espíritos, que é na pergunta 728, a destruição é uma lei da natureza? E a resposta dos Espíritos é clara. É preciso que tudo se destrua para renovar e regenerar. Por quê? O que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Essa resposta dos Espíritos, ela conforta. Quer dizer que tudo que a gente vive é para o nosso bem. Mas será que eu estou modificando, me transformando? Ou estou só aberto a mudanças? A gente ouve pessoas dizerem coisas absurdas. Mas será que nós temos que trazer para as nossas vidas o que as pessoas falam e fazem? O que Jesus nos fala a respeito? Vamos pensar. Quantas pessoas têm magoado as outras? A mágoa é um sentimento que destrói. Agora, para nós que temos buscado o caminho espiritual, o ensinamento de Jesus, nós podemos ser magoados pelo outro, mas nós não devemos magoar ninguém. Por quê? Ele diz que quando nós ofendemos, magoamos alguém, estamos tirando lixo do nosso coração e jogando para o outro. E esse é um compromisso muito sério para nós. É um comprometimento nas nossas vidas. E a gente tem visto nesses fake news quantas pessoas magoando as outras. E para nós, que vivemos em um planeta em processo de regeneração, mas num planeta de provas e expiações, nós estamos distantes de sermos seres iluminados. Mas certamente estamos no caminho, buscando essa iluminação. Mas se as pessoas que estão à nossa volta estão sendo, às vezes, a referência para a minha vida, eu estou fazendo errado. Porque estou buscando pessoas iguais a mim. E a referência para nós, gente, é Jesus. Porque Ele vai fazer com que a gente erre menos. Aqui nós podemos lembrar de um grande ensinamento de Jesus,
com uma passagem. Jesus, Simão, Pedro e Filipe. Os apóstolos de Jesus, eles ficavam muito, assim, implicados. Por que que os fariseus não gostavam de Jesus? Os fariseus, eles achavam que Jesus queria se promover, eles não queriam que Jesus fizesse curas no sábado. Eles inventavam mentiras a respeito de Jesus. Por quê? Porque as tribos dos saduceus e dos fariseus, eles gostavam, mais naquela época, de viverem de intrigas. Então aquelas palavras de Jesus convincentes, consoladoras, não encontravam sintonia naqueles corações. E os discípulos ficavam pensando, por que Jesus não incomodava com o que eles estavam falando dele? E Jesus, como sabia o que se passava na mente deles, ele disse aos seus discípulos: meus amigos, todos nós temos que semear o bem. Para que a gente possa colocar em prática as leis de Deus, as leis do meu Pai, nós temos que começar nas pequenas atitudes no nosso dia a dia. E naquela hora, Jesus perguntou a Filipe: Filipe, você já edificou o reino de Deus no seu coração? E Filipe disse a ele: não, mestre. E Jesus disse: com que direito você está exigindo essa edificação das pessoas que estão à sua volta? E naquele momento, Simão Pedro perguntou a ele: Senhor, quantas vezes então nós temos que perdoar as pessoas? E Jesus disse a ele: Simão Pedro, 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. Então esse momento de Jesus com Filipe e Simão Pedro toca os nossos corações. Primeiro ponto: quantas vezes em nossas vidas nós exigimos mudança do outro sem conseguir fazer essa mudança em nosso íntimo? E outro ponto importante: em um planeta de provas e expiações, se nós quisermos viver pela razão, certamente seremos seres infelizes. E como nós falamos aqui da destruição, nós vamos lembrar, voltar na nossa passagem: nos seus caminhos há destruição e miséria. Então, se nós já conhecemos os ensinamentos do Cristo e não colocamos em prática, estamos permanecendo distantes deles, nós estamos espalhando destruição em torno dos nossos passos. Se as coisas do mundo nos encantam, nós estamos conservando a miséria em nossos corações. Como podemos trabalhar as nossas misérias? Sabe o que Emmanuel nos diz? Eu achei tão bonita a primeira resposta dele. Prece, manhã, tarde e noite. Segundo ponto, cuida dos seus sentimentos. Ele diz que nós confundimos o amor a nós mesmos com a troca, com a compra, achando que nós estamos nos amando quando a gente sai, compra uma coisa boa para nós, uma coisa que a gente gostaria muito. Aí ele diz que esse amor foi distorcido. Mas se nós queremos
trabalhar as nossas misérias, nós temos que cuidar dos nossos sentimentos, do nosso coração, do nosso espírito. Ele falou, vem um sentimento, uma tristeza, uma mágoa, uma revolta, cuida desse sentimento. Por que que ele veio? O que que eu posso fazer para que esse sentimento afaste de mim? Os dois pontos importantes que ele diz para que a gente possa cuidar das nossas misérias. Por quê? O que que acontece conosco? Nós passamos, gente, às vezes a nossa vida cuidando do outro. Existem seres que necessitam sim do nosso cuidado, principalmente os menores. Mas só que nós passamos a vida cuidando de seres, cuidamos do outro e deixamos de cuidar de nós mesmos. Somos caridosos com o outro e não somos caridosos para conosco. A caridade, gente, quando ela está presente no nosso coração, ela emana. A caridade é igual um forno. Se nós acendemos, ligamos um forno do fogão numa cozinha, nós podemos ver que pouco tempo depois a cozinha irradiou o calor. Aquele calor emana ali naquela cozinha. E a caridade, ela é assim conosco. Quando nós estamos com o nosso pensamento voltado ao alto, como nos disse Emmanuel, prece, manhã, tarde, noite, em sintonia com energias mais elevadas, na verticalidade da vida, nós vamos emanar esse sentimento. E às vezes, e aí nós vamos fazer caridade, gente, sem pensar, sem refletir. Ela vem, parte do nosso íntimo. Por isso é que Jesus disse, brilhe vossa luz. E às vezes a gente não entende que nós vamos conseguir fazer com que essa luz nossa brilhe com a nossa mudança, com a nossa vivência, vivendo na verticalidade. Sabendo que todo momento que a gente vive aqui no planeta, esse momento de transformação, de mudança, às vezes de dor. Muitas pessoas, nós sabemos, estão vivendo com medo, inseguras. Muitas pessoas supervalorizando. Muitas sem saber o que fazer, o que falar. Mas a única coisa que nós podemos é nos equilibrar. Centrar a nossa vida, utilizar mais da prece, confiar mais em nossa capacidade, na força que trazemos conosco. E certamente, esta luz que está em nosso íntimo, ela vai brilhar. E no livro Fonte Viva, que é da psicografia do Chico, de Emmanuel, no capítulo 27, que Emmanuel estuda a destruição e a miséria. Olha o que ele diz. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Isso aqui, gente, quer nos dizer, se nós entrarmos nessa onda com a mesma sintonia, pensamentos ruins, certamente que nós vamos captar esses sentimentos e, consequentemente, vamos sofrer, vamos sentir medo, ficarmos inseguros. Por isso que Emmanuel diz manter o equilíbrio. Olhe para você com amor. Ele diz aqui, ó, quando passamos por uma dificuldade,
como essa da agora que a gente está vivendo, né, gente? É muito comum nós permanecermos, ao invés de aproximarmos dos ensinamentos do Cristo, nós distanciamos, porque entramos nessa onda. Ao invés de equilibrarmos, nós entramos na onda, na conversa, nos jornais, com tudo que a gente está vendo. Por isso que nós temos visto, gente, tantas pessoas tristes, deprimidas, angustiadas. Mas o pior de tudo isso, a indiferença pelo amanhã. E com isso, vai criando cada vez mais um vazio no seu íntimo, conservando a miséria, ao invés de trabalhar essa miséria. Aí ele diz, quando nós agimos assim, entrando na sintonia do mundo, estamos conservando as misérias em nossos corações. E com isso, ele diz que nós criamos um mundo ilusório e, consequentemente, uma guerra em nosso íntimo. Por isso que às vezes a gente não dá conta da gente. A única maneira somos nós mudarmos o nosso pensamento. Esse momento que nós estamos vivendo não é de destruição, não é de miséria, é de crescimento de alma. Muitos de nós caminhamos aqui na Terra de maneira cega, por conceitos que o mundo nos oferece. E com isso, a nossa caminhada não nos leva a lugar nenhum. Por que que isso acontece? Criamos uma vida mental e passamos a viver de acordo com o que achamos correto. E o pior, distante dos princípios cristãos. Vocês estão vendo como que a gente conserva a miséria nos nossos corações? Por isso, gente, nos seus caminhos há destruição e miséria. A vida nos traz de volta o que semeamos. Tudo que a vida traz para nós, ela tem uma função didática. E às vezes nós não conseguimos entender isso. Mas nós vamos encerrar o nosso estudo refletindo quais as forças estão guiando a minha vida. A única forma que temos de seguir em frente, seguir adiante, é na busca pelo caminho da força espiritual. Por quê? Para que a gente não se sente perdido, para que nós não nos deixemos envolver com as coisas do mundo, para que a gente aproxime mais do que é de Deus, porque somente Ele pode nos consolar. Por isso, nós vamos encerrar o nosso estudo com aquela frase do Chico que todos nós conhecemos. Embora não podemos voltar e fazer um novo começo, todos nós podemos, a partir de agora, fazermos um novo fim. Que Jesus nos abençoe e continue sendo sempre uma luz a iluminar os nossos caminhos.